Ainda há incêndios ativos a gerar preocupação, nomeadamente na zona da Serra da Estrela e também na Guarda, em Figueira de Castelo Rodrigo, mas esta é também a altura de começar a fazer contas aos prejuízos provocados pelas chamas. Um dos setores mais afetados é a agricultura e por isso recebemos neste Jornal Diário Firmino Cordeiro, diretor-geral da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Bem-vindo a esta edição, muito obrigado pela presença no Porto Canal. Perguntava-lhe em primeiro lugar, nós sabemos nesta altura que este ano 2025, ou neste ano 2025 já arderam mais de 220 mil hectares de floresta. Tem ideia destes 220 mil hectares, quantos é que pertencem à área agrícola? Não é fácil fazer essa inventariação, mas serão muitos, não é? São alguns com certeza. Estaremos a falar aqui. Bem, estas zonas são muito florestais, muito de mato também, mas se somarmos os pomares, os castanheiros, se somarmos os olivais, são áreas consideráveis, são pelo menos aí 20% podem ser perfeitamente ligados à agricultura. E depois a área da pastagem, que essa é ainda maior. Os animais pastam nos incultos, pastam nos matos, e tudo isso foi dizimado. Nós já vimos aqui neste Jornal Diário a situação do setor da castanha, que é preocupante, já vinha a sofrer com algumas pragas e também com algumas doenças. Os incêndios vieram ainda a piorar a situação destes agricultores. É uma das piores situações a nível da agricultura neste momento. É mais delicada porque é uma árvore com dificuldade em se regenerar e a entrar de novo em produção, e mesmo algumas podem mesmo secar. Portanto, é uma árvore muito sensível, para além daquele aspecto robusto que ela tem, mas de facto é uma árvore muito sensível. Começar logo mesmo para as doenças, e estas catástrofes são delicadas para elas também. Nós sabemos que há também outras zonas, nomeadamente do norte e centro do país, afetadas. Em relação aos jovens agricultores que compõem também esta associação, que tipo de feedback é que também têm recebido nestes últimos dias? Eu recebi alguns, mesmo até de Sernancelho, uma zona onde é que se aplica este caso da castanha, mas felizmente naquele nordeste transmontano ainda não foi muito afetado, sei lá, Vinhais, Bragança, até toda essa zona mais fria, onde é que também existe bastante castanheiros, ainda não foram muito afetados. Felizmente, Carrezeiro de Montenegro, é uma zona muito forte. Ali também na zona de Valpasso. Portanto, felizmente, mas os jovens, no caso da Alfândega da Fé, foi no Val da Beirariça, perdeu-se muita área do olival, da amendoal. Até conheço um jovem agricultor que perdeu efetivamente muitas colmeias porque estava associado às áreas deles por causa das polinizações. Portanto, há casos dramáticos, delicados. E depois sabe, se é difícil ser jovem agricultor, mais difícil é ser no dia a seguir uma catástrofe desta natureza, porque há investimentos que foram realizados, ainda estão a ser aligeirados em termos financeiros à banca, ou a quem lhes emprestou dinheiro, e as coisas ficam muito mais delicadas. Portanto, nós não temos previsibilidade nenhuma disto, e não nos sentimos muito confortados com a segurança. Todos os investimentos requerem segurança, como é evidente, e nós, porventura, a área dos seguros é uma área que tem de se trabalhar mais e melhor para que alguns destes prejuízos possam ser ressarcidos, sem ser desta forma, que é uma forma que nós agradecemos, obviamente, mas é quase um ato de solidariedade do Governo, da própria Comissão Europeia, mas também o Governo serve para isso, portanto tem de atender, mas acho que também há muito mais coisas que podiam ser feitas pelas áreas governamentais, a montante e a jusante destas situações. Nós sabemos, por exemplo, que há um setor crítico neste momento em Portugal, que é o setor do vinho. Naquela zona do Douro que foi atingida, em São João da Pesqueira e também em Foz de Coa, tem notícia de alguns prejuízos em vinhas? O Douro já vem com prejuízos há muito tempo, mesmo sem os incêndios, com toda a sinceridade do mundo. Eu acho que é a zona vitícola do país que tem sofrido mais com todas as catástrofes que têm acontecido no Douro, se calhar de estratégia, se calhar de comercialização, se calhar de sobreposição de vários organismos e institutos que querem fazer tudo e mais alguma coisa, e depois as únicas empresas que se safam, permitam a expressão, são os grandes produtores e engarrafadores, que têm a logística toda, desde a produção até à venda, até à exportação. Portanto, é essa linha toda. Os pequenos e médios produtores estão de facto afastados destas realidades e cada vez lhe pagam a uva a mais baixo preço, o mosto a mais baixo preço. Isso de facto é complicado para uma região. Não há incêndio que de facto consiga ser pior do que aquilo que está a acontecer. Estamos às portas de uma vendida, não é? Sim, já temos também dado conta aqui disso no Porto Canal e da preocupação dos viticultores. Firmino, olhando para as medidas que deverão sair deste Conselho de Ministros, temos vindo a saber algum conteúdo delas ao longo deste dia. Fala-se de um plano para a floresta há 25 anos. Acredita que é desta que será possível reformar a floresta, nomeadamente aquela que está no interior do país? Olha, todos nós acreditamos no setor que 2017 podia ser um ano de viragem.
mas essa viragem efetivamente não aconteceu. Produziu-se bastante legislação, alguma até se atropelou ela própria e a outra nem sequer teve grande aplicabilidade, porque se por um lado devemos impedir que as pessoas frequentem a floresta em determinados períodos, eu não sei se devemos, mas há situações em que quanto mais afastarmos as pessoas dos territórios florestais, pior é. Portanto, porque vê-se agora nos combates, se não fossem os bombeiros, obviamente, na primeira linha, mas os populares, aquilo que não têm feito, aquilo que não têm defendido. Portanto, eles têm de fazer formação aos populares, para se acoplarem mais dos riscos, mas também para terem mais algumas ferramentas e alguns meios, porque por mais bombeiros que possam existir, ainda por cima são mal pagos, nunca são suficientes quando isto ainda tem um âmbito muito grande. E na sua opinião, um apoio maior e um olhar diferente, por exemplo, para um jovem agricultor que quer começar a trabalhar na terra e nestas zonas do interior, seria uma maneira também de, em certos locais, evitarmos o avanço das chamas, como temos assistido? Claro que sim, repare, quanto menos gente, aliás, todas as peças televisivas que temos assistido, toda a gente se queixa que não há pessoas no território, que há um abandono permanente, ano após ano, daquilo que se tem vindo a verificar. O que quer dizer, como eu estava a dizer, desde 2017 para cá, devia ter existido aqui vários programas, várias iniciativas, a grande maioria deles não saiu do papel. Mesmo as faixas de combustível, ainda se criaram algumas, só que as corporações de bombeiros hoje cada vez são muito citadinas, porque não há nos territórios já gente para as próprias corporações de voluntários e eles estão. A pressão deles fundamental e faz todo o sentido é proteger as pessoas e os bens, as casas em primeira instância, mas depois tudo o que existe à volta disto é terrível porque é o ganha-pão desta gente. Portanto, e se por mais apoios que agora, não podemos estar sempre a deitar água para cima do problema, não podemos estar sempre, nós temos de trabalhar mais na prevenção. Se nós temos de acudir a estas necessidades agora de urgência, nós desde 2017 até agora podíamos ter feito muito mais. Isso não foi feito. Como é que nós conseguimos querer ter um território atrativo para empresários, não só jovens, para agricultores, não só jovens, para imigrantes que vêm para Portugal depois passarem uma vida por lá e querem investir nas suas localidades, nas suas freguesias e não terem condições para fazer. Portanto, isso é que é terrível. Portanto, nós temos de inverter muito a nossa maneira de pensar e os governos, independentemente da sua cor partidária, têm de pensar que estamos a falar em mais de 2/3 do território que estão perfeitamente quase ao abandono. Assim não se gera um país. Nós estamos no final do nosso tempo, Firmino. Deixa-me só perguntar, o Ministro da Agricultura já prometeu esta tarde na visita aos sulcos em Sernancelho que vai ajudar a restabelecer aquilo que é o potencial produtivo nas zonas agrícolas afetadas, também vai ajudar com a alimentação para os animais. Estas medidas são suficientes? Para acudir o problema do imediato são. Agora, repare naquilo que eu disse, e você estava a falar nisso. Temos um pacto para as florestas, o governo anterior, que é o mesmo praticamente, o pacto 25-50 para esse desafio florestal, a água que nos une, e nós aqui, em função dos jovens agricultores que é necessário instalar e atrair com melhores condições, dos jovens empresários rurais que nós queremos atrair para estes territórios, sugerimos ao governo, está em cima da mesa, a criação de um pacto, que lhe chamamos o Pacto de Inovação Portugal Rural, que tenta atrair neste pacto organismos públicos e organismos privados, os municípios à cabeça e as comunidades intermunicipais, e do lado dos privados teremos as organizações de agricultores, as organizações empresariais e as organizações... Este plano foi entregue em maio. Houve alguma resposta do governo até agora? Não, a figura de jovem empresário rural foi criada em janeiro de 2019. Desde 19 até 25 não aconteceu nada e nós esperemos agora que seja o diferente. governo, o somatório disto há um ano, já vai no início da segunda parte, digamos assim, há 1 ano e 3 meses, porventura havia muitos problemas para resolver, mas esperemos com toda a sinceridade que se olhe para estes territórios com outros olhos, verem uma perspectiva de médio e longo prazo, para que as pessoas acreditem que estes territórios têm mesmo futuro. Vamos ver se é desta. Não foi em 2017, pode ser que seja em 2025. Firmino, assim esperemos. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado.